Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando toda a programação da TV Câmara Campinas nesta tarde de quinta-feira. Desde já eu quero agradecer a sua companhia e audiência. A gente está aqui ao vivo, começando agora mais um programa Saúde é Vida. E antes de mais nada, eu quero lembrar que a gente está ao vivo aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. Vai precisar dar uma saidinha aí nessa próxima uma hora? Faz o seguinte, pega o seu celular, vai lá no nosso Facebook ou então no YouTube da TV Câmara Campinas, que a gente está transmitindo o Saúde é Vida ao vivo na íntegra. Tá tudo lá, a gente já tá lá ao vivo. E se no meio do programa você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é muito fácil. Já vou pedir para colocar o nosso número do WhatsApp. Olha só, é esse aí que está aparecendo agora no seu vídeo. Deixa ele anotado aí no seu celular. E caso você tenha alguma dúvida relacionada a câncer, é só mandar para cá que o médico que a gente convidou para falar sobre o tema vai tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Pois é, já adiantei aí, né? Hoje a gente vai falar sobre câncer. Isso porque o Dia Mundial do Câncer está chegando. Vai ser falado, comemorado no dia 4 de fevereiro, no sábado. E essa é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer e tem o apoio da Organização Mundial da Saúde. E tem como objetivo, olha só, aumentar a conscientização e também a educação mundial sobre essa doença, além, claro, de influenciar os governos também e os indivíduos que se mobilizem pelo controle dessa doença. A gente sabe que tem vários tipos de cânceres, então a gente vai abordar alguns aqui no programa Saúde é Vida. E quem vai ajudar a falar sobre tudo isso e muito mais é o médico que já está aqui conectado com a gente, olha só, é o Dr. Marcos Adriano Jota. Ele é cirurgião oncológico e também, olha só, diretor nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e fez questão de falar com a gente ao vivo, de parar tudo o que está fazendo nessa tarde de quinta-feira para tirar as nossas dúvidas, falar sobre esse tema tão importante. Então, doutor Marcos, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação aqui ao vivo no Saúde é Vida. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Boa tarde a todos. Em nome da SBCO, gostaria de agradecer o convite para falar sobre essa data tão importante que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Acho que é uma data para nós celebrarmos, obviamente, mas mais do que celebrarmos, é uma data para que nós consigamos entender a importância de falar, de discutir, de conversar sobre essa doença. Uma doença que muitas vezes traz um mito todo junto com ela, e um dos objetivos de eu estar aqui com vocês é tentar desmistificar essa doença. Pois é, né? Como o senhor disse, né? O objetivo é levar informação e falar sempre, né? De diagnóstico precoce, né? Falar sobre essa doença, tirar dúvidas, né? Porque, doutor, quando a gente fala de câncer, tem um dado aqui do INCA, né? Que foi divulgado agora essa semana, né? Que estima que 704 mil casos de câncer vão surgir aí por ano. Isso aqui no Brasil até 2025, doutor. 704 mil casos por ano. Isso é muita coisa, não é? É verdade, esse é um dado extremamente alarmante e mais do que o dado absoluto, que já nos assusta, quando você fala em 700 mil e 800 mil casos por ano, além desse dado absoluto que já nos assusta, o aumento de quase 20% em relação ao ano passado também nos assusta. Porque esse dado ele já era elevado no passado, então você imagina que o INCA, o Ministério da Saúde, junto com o Instituto Nacional do Câncer, ele publica todo ano uma estimativa para o próximo triênio. Então esse dado que nós temos, publicado atualmente, ele estima os casos de câncer para 2023, 2024, 2025. Então você imagina que ano passado nós tivemos uma publicação que estimava para 22, 23, 24, que era de 620 mil casos, trouxemos 80 mil casos a mais em crescimento. Isso assusta muito a gente, é um dado extremamente alarmante, levando em consideração que esses são aqueles casos diagnosticados, mas a gente sabe também que nós ainda temos um desafio, que é diagnosticar os pacientes.
Então, quantos casos por aí ainda estão sem diagnósticos e não entram nessa contagem de 700, 800 mil casos por ano nos próximos 3 anos? Doutor, o senhor citou aí, né? Está tendo um aumento de ano para ano, isso assusta. Existe uma explicação por que desse aumento? Por que tantos casos dessa doença? Sim, nós passamos por uma pandemia. Nós sabemos que na pandemia os casos foram menos diagnosticados. Nesse cenário, a gente acaba tendo uma expectativa de mais diagnósticos. Acredito que um outro ponto também muito interessante é o fato de hoje nós falarmos mais sobre isso. Então, hoje, como você tem as mídias sociais, os veículos de comunicação, hoje se fala mais sobre o câncer. Dessa forma, os pacientes, eles têm mais tendência a procurar o seu médico qualquer sinal de alarme. Além disso, nós sabemos que hábitos de vida, eles interferem no surgimento do câncer. E nós estamos trazendo uma geração que tiveram péssimos hábitos de vida. Então, isso vai refletir com essa tendência do aumento constante. Dito isso, os dados mostram para a gente, por exemplo, o câncer de intestino, o câncer coloretal, ele está muito associado com hábitos de vida. Ele simplesmente, nos últimos anos, ele subiu de posição e hoje ele é o segundo câncer mais comum, mostrando que os hábitos de vida, eles ainda interferem no diagnóstico oncológico, principalmente do câncer coloretal, que hoje, se você olhar, por exemplo, tirando câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem, hoje o câncer coloretal, de intestino, de reto, ele é o segundo mais comum. A gente tem essa tendência de ter hábitos de vida não tão saudáveis para o aumento do diagnóstico oncológico. O senhor aí citou alguns números, né, alguns dados, os tipos de cânceres. Olha só, ainda segundo o INCA, né, nessa pesquisa divulgada essa semana, de maneira geral, né, que eles divulgaram, o tumor maligno mais incidente aqui no nosso país é o de pele não melanoma, né, com 31,3% do total de casos, seguido pelos de mama feminina, que o doutor falou, né, 10,5% dos casos, próstata 10,2%, como o doutor disse, colo e reto 6,5%, também temos o de pulmão com 4,6% e depois o estômago com 3,1%. Esses dados aqui são os gerais, né? Os tipos de cânceres os mais comuns, né? Os que mais afetam a população, doutor? Isso, a gente acaba nas estimativas, como o câncer de pele não melanoma, ele acaba sendo o mais comum de todos, a gente acaba nas estimativas excluindo esse câncer e falando sobre aqueles outros mais comuns. Obviamente que, apesar de não falarmos tanto no nosso dia a dia nas estimativas, o câncer de pele não melanoma, ele está muito associado a um país tropical que a gente vive, principalmente ao hábito de não utilizar o protetor solar. Isso aumenta muito o risco do câncer de pele não melanoma. Seguindo ao câncer de pele não melanoma, a gente tem nas mulheres o câncer de mama, onde nós podemos estimular a realização da mamografia de rastreamento. Ela ajuda a diminuir a incidência do câncer de mama, a identificar lesões que ainda não são palpáveis no exame físico. Seguindo o câncer de mama, a gente precisa falar sobre o câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem. Ele também consegue ser diagnosticado precocemente através do exame de sangue, que é o PSA e o toque retal. Seguindo esses tumores de próstata específico do homem e mama específico na mulher, a gente vem o câncer coloretal, que ele ocupa essa posição a seguir do câncer de mama e do câncer de próstata, onde a principal chave para o diagnóstico precoce é a colonoscopia. Nós precisamos de políticas públicas que façam investimento na colonoscopia. Para vocês terem uma ideia, a colonoscopia ela pode diminuir a mortalidade pelo câncer de intestino em quase 60%. Ela consegue diminuir a incidência do câncer de intestino em 90%. E por qual motivo? Hoje nós sabemos que o câncer de intestino ele segue uma sequência.
em torno de 80% dos tumores de intestino, eles começam como um pólipo, que é como se fosse uma verruga, uma espinha no intestino, e eles evoluem para o câncer invasivo. Onde a colonoscopia vai atuar nesse cenário? A colonoscopia vai atuar nessa verruga, nesse pólipo, antes dele virar câncer. Dessa forma, quando nós trabalhamos com câncer coloretal, a colonoscopia ela vai interferir muito, tanto na mortalidade por câncer, quanto na incidência do câncer. A seguir, nós temos pulmão nos homens. Nós já sabemos que pacientes fumantes, eles são candidatos à tomografia de tórax de baixa dosagem para rastreamento de nódulo pulmonar. Isso também diminui a incidência do câncer de pulmão. Quando nós passamos para mulheres, a gente infelizmente ainda tem o câncer de colo de útero entre os 5 mais comuns. Mesmo com o Programa Nacional de Imunização, falando da vacinação contra HPV, mesmo nós sabemos do Papa Nicolau, com exame de colposcopia, nós ainda temos uma incidência alta de câncer de colo de útero. A seguir, a gente pode falar sobre estômago. O estômago, ele também é muito comum na nossa população, os dados do INCA mostram isso para a gente. Nós sabemos que algumas regiões do Brasil têm uma incidência um pouco maior, por exemplo, no norte do país, a gente tem uma região onde faz muito peixe, que é a zona do Salgado, lá no norte do Brasil, no Pará, mais especificamente, que é a incidência maior. Nós também temos métodos de rastreamento como a endoscopia. E quem sabe fazer um pacote, aquele paciente que é elegível para fazer uma colono, onde ele consegue fazer o rastreamento do câncer de intestino, já faz endoscopia, é o mesmo aparelho, é o mesmo médico. Nesse cenário, o fato de nós entendermos os tumores que são mais comuns, o método de nós evitarmos, ou não conseguindo evitar o tumor, pelo menos dando o diagnóstico precoce, nós conseguimos mudar a perspectiva do tratamento oncológico no Brasil. Parece simples, né? Falando, é uma receita muito fácil. O que nós não conseguimos entender é o desafio que nós temos de chegar nessas políticas de rastreamento, de prevenção dos tumores mais comuns. E doutor, com base na sua fala, me corrija se eu estiver errada, o senhor citou vários exames, né? A colonoscopia, a mamografia, a endoscopia, se não me engano até a tomografia. São exames que a pessoa pode fazer antes de ter o câncer, ela vai prevenir. E isso que se vê na prática, na verdade não se vê, né? A pessoa não faz esses exames. Ela só vai fazer quando os sintomas já estão aparecendo e às vezes até quando o câncer já está em estado avançado. Por isso o dia 4 de fevereiro está aí, para mostrar para as pessoas que existem exames, ela deve procurar um médico, principalmente se é um fumante, se tem uma alimentação completamente errada. O 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer, ele serve justamente para isso. Ele serve para conscientizar de que nós temos os tumores mais comuns e que esses tumores nós conseguimos rastrear, prevenir, evitando que eles apareçam ou dando o diagnóstico mais precoce. Isso, quando a gente fala sobre isso, nós falamos sobre os níveis de prevenção à saúde. Nós temos hoje, por exemplo, a prevenção primária. O que é a prevenção primária? É quando você, muitas vezes, vai ter hábitos de vida saudáveis, alimentares, exercícios físicos, psicológicos, para evitar com que essa doença apareça. Esse é o ideal. O ideal é que a gente consiga trabalhar nesse nível de prevenção primária. Por isso que é muito interessante nós entendermos que esse nível de prevenção primária nem sempre precisa do médico estar ali para pedir o exame de rastreamento, fazer o tratamento. Se você entender que hábitos de vida eles são ensinados na nossa infância, por que não capacitar os pedagogos, os professores, para que esse paciente ele tenha acesso à educação de qualidade, ele consiga entender desde jovem que ele precisa ter hábitos de vida saudáveis.
por que nós não temos políticas públicas de incentivo a uma alimentação saudável? Fruta, legumes, verduras, carnes de boa qualidade, com menos impostos. Sendo assim, a gente traz aquela preocupação em fazer o exame, eu tenho que fazer tomografia, tenho que fazer colono, tenho que fazer endoscopia. A gente já traz para um nível mais primário, onde a gente consegue prevenir não só as doenças oncológicas, mas como muitas doenças cardiovasculares. Vocês sabiam que o câncer é a segunda causa mais comum de morte no mundo todo? E a principal causa de morte são as doenças cerebrovasculares? Nesse cenário, esse nível de atenção primária, com alimentação, exercício físico, saúde mental, nós conseguimos trabalhar não só com a doença oncológica, mas também com a principal causa de morte, que são as doenças cerebrovasculares. Um outro passo, não trabalhando com a prevenção primária, nós temos que trabalhar com a prevenção secundária, que é aquela prevenção em que normalmente nós trabalhamos com a população, é o mais falado por todo mundo, que é a realização de exames. A gente sempre fala muito no exame. E o exame ele vai trazer para a gente um diagnóstico da doença num estadiamento mais inicial, num momento mais inicial, onde normalmente a cirurgia é curativa, ou a gente traz o diagnóstico da doença numa fase pré-câncer, o que também é muito importante, que na maioria das vezes, por exemplo, a colonoscopia tira o pólipo e já resolve aquilo para o paciente. Você não tem uma evolução para o câncer. Nós também precisamos falar sobre o terceiro nível de prevenção, que é a prevenção terciária, que é aquele paciente que já tem um diagnóstico oncológico, ele tem uma indicação de tratamento, seja um tratamento quimioterápico, radioterápico, com cirurgia, e nós precisamos agilizar o tratamento desse paciente. A prevenção terciária é aquela prevenção que evita danos do tratamento para a doença oncológica já diagnosticada. E para finalizar, mais recentemente, nós temos o nível de prevenção quaternária, que é aquele nível de prevenção que evita exames desnecessários. Outra coisa que nós também precisamos pontuar, muitos pacientes não têm acesso. E por que eles não têm acesso? Porque a periodicidade dos exames, ou tipo de exame, ele está sendo pedido de uma maneira não ideal. Ou seja, muitos pacientes eles podiam ter acesso a esse exame, mas eles não têm porque tem pacientes que estão ocupando vagas sem ter a necessidade. Veja que é algo que parece muito simples, mas é algo que envolve todas as pontas da cadeia. A gente vai desde a prevenção primária até a prevenção quaternária. Eu ia até perguntar para o senhor deu aí 4 tipos de prevenção. Na prática, quando o paciente já chega no consultório, ele está em qual estágio, doutor? O que se vê na prática, né? Na nossa prática do dia a dia, a gente pega aquele paciente, nós avaliamos aquele paciente que já tem sintoma. Então, é aquele paciente que ele já está na fase clínica da doença. A gente vai ali para o nível secundário, terciário de prevenção, o que nós sabemos que não é o ideal. Quando nós falamos de exames preventivos, é naquele paciente que não tem sintoma. Vou falar, por exemplo, do câncer coloretal. É aquele paciente que chega com 50 anos, ele nunca fez uma colono, ele não tem nenhum sintoma de câncer de intestino. E que sintomas são esses? Sangramento nas fezes, dor para evacuar, perda de peso sem fazer dieta, que a gente chama de perda de peso não intencional, emagrecimento muito forte, abdômen doloroso, abdômen inchado. O paciente que chega com esses sintomas, esse paciente ele não vai mais fazer um exame de rastreamento. Ele provavelmente tem a doença, ele vai fazer um exame de diagnóstico. O que nós queremos, quando nós falamos de prevenção secundária, é aquele paciente que não tem sintoma. Chega com 50 anos, eu não tenho sintoma nenhum, mas eu preciso fazer uma colono. Eu preciso fazer um PSA, o exame de sangue de próstata, eu preciso fazer um toque retal. Esse é o segundo melhor paciente. Porque sabe qual é o melhor paciente? O melhor paciente é aquele que antes de chegar na idade de fazer os exames, esse paciente ele já começa a olhar para os hábitos de vida saudáveis, alimentação, exercício físico. Esse
é o melhor paciente. Por isso que um dos objetivos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, da qual hoje eu estou representando aqui, é atuar nas diversas frentes. Muitas vezes, vocês vão me falar no cirurgião, meu Deus, chamou o cirurgião, vai ter que operar, o cirurgião já chega ali, já é o paciente em jejum, tem que fazer cirurgia. Não, nós somos uma sociedade moderna, nós somos uma sociedade jovem, onde o cirurgião também sabe isso, ele também precisa falar sobre isso, para ter o paciente em todas as pontas. Obviamente que o nosso treinamento é para fazer cirurgia, mas antes de sermos cirurgiões, nós somos oncologistas. Por isso que nós estamos aqui hoje falando para vocês sobre todos esses cenários. O ideal, que eu tenho dito e falo mais uma vez, é aquele paciente que não sente nada, jovem e que começa a adotar hábitos de vida saudáveis, mas passa também por aquele paciente que não tem sintoma, mas chega na idade de fazer o exame, e aquele paciente que já tem sintoma, que ele precisa do exame, precisa de tratamento. Nós precisamos entender o paciente e a população em todas essas fases e olhar para cada fase de uma forma especial, visto que cada fase tem a sua intervenção necessária para que a gente consiga, quem sabe, nos próximos triênios, com dados do INCA e do Ministério da Saúde, diminuir a incidência de câncer e não ver esse aumento progressivo como nós estamos vendo nas últimas publicações. E doutor, me conta, como é o comportamento do brasileiro? O brasileiro tem essa consciência que ele precisa mudar o comportamento, que ele precisa adquirir hábitos saudáveis e até procurar um médico para fazer todo o acompanhamento antes, né? Ver se está tudo bem quando chega na idade certa. O brasileiro tem esse hábito ou ainda a gente precisa mudar essa cultura? Eu acredito que nós precisamos melhorar. O que eu tenho visto, eu fiz esse mês agora 15 anos de formado, então o que é que eu tenho visto durante esses meus 15 anos cuidando do próximo? Que cada vez mais se fala sobre isso, cada vez mais nós temos conscientização sobre isso. Nesse cenário, um pilar que é a informação, obviamente que ela precisa de melhora, mas ela já foi pior. Eu acho que hoje a gente consegue informar mais. Só o fato de eu estar aqui, nós termos parado o nosso dia para estar aqui com vocês, já é uma iniciativa excelente da TV Câmara de Campinas de trazer informação. Veja que se você observar um comportamento desse, numa quinta-feira à tarde, um oncologista estar aqui falando sobre isso, você não enxergava isso há 10 anos. Ainda era um tabu, ainda era um mito falar sobre câncer. Obviamente que nós podemos melhorar. Eu entendo que as mídias sociais, elas têm o seu valor, excluindo, obviamente, as fake news, porque muito pior do que a falta de informação é a desinformação. Por isso que o ideal é que você procure veículos que sejam verdadeiros, que sejam confiáveis. Podem seguir a SBCO, nós temos um site, temos páginas em mídias sociais. Sendo assim, um pilar que a informação, ele existe, a informação ela já chega mais fácil, mas obviamente que ela pode melhorar. Mas digo que a minha impressão qual é? É que o maior problema ainda do Brasil é o acesso. O problema ainda do Brasil é o acesso a um profissional de saúde que tenha conhecimento sobre o assunto, e digo que nem sempre é um médico. Hoje a gente precisa entender a equipe de saúde como base do cuidado oncológico. A gente sabe que a equipe de saúde composta enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, farmácia, a enfermagem, eles podem trabalhar em conjunto para levar informação, mas o maior problema é o acesso aos exames. Nós ainda temos um problema de acesso, obviamente, e como eu falei para vocês agora há pouco, pensando no nível de prevenção primária, a gente ainda tem dificuldade ao acesso a uma alimentação de qualidade a um preço justo. Hoje é muito mais fácil nós termos acesso a carboidratos processados, defumados, do que uma alimentação de qualidade, porque não cabe, infelizmente, na nossa cesta básica
no nosso salário mínimo. Dito isso, fazendo um compêndio do que eu falei, informação, acredito que já melhorou, mas nós podemos melhorar muito. Eu estar aqui agora falando por vocês é uma prova de que a informação existe, mas mais do que informação é o acesso. O acesso a exames, a profissionais de saúde ainda é um desafio na política de saúde brasileira. Doutor, eu vou pegar esse gancho aí. Desde o início da nossa conversa, o senhor tem falado muito em alimentação. A gente falou aí no início, né, que o INCA estima aí mais de 700 mil casos por ano até 2025 aí de câncer. O senhor está falando em alimentação. A gente sabe que existem vários tipos de câncer e vários são os fatores, mas a alimentação, ela influencia? Tendo essa alimentação saudável, é possível evitar o câncer? Sim, é possível evitar o câncer. A gente tem hoje, na alimentação e na atividade física, aqueles fatores modificáveis no diagnóstico oncológico. São, por exemplo, você tem fatores genéticos, ok? Fatores genéticos hoje, eles são pouco modificáveis. Quando você entende isso, já que eu não posso modificar a minha genética, pelo menos não por hora, eu tenho que trabalhar com os fatores modificáveis, que são basicamente os hábitos de vida. A gente tem a alimentação, que nós falamos bastante, a prática de exercícios físicos, evitar o tabagismo, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e manter muito a saúde mental. Hoje, a gente brinca no nosso dia a dia, que parece que está todo mundo doente, né? E a saúde mental, ela também é muito importante na prevenção do diagnóstico oncológico. Mas, se nós trabalharmos com alimentação e exercício físico, evitar bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, são 4 fatores totalmente modificáveis que podem interferir não só no diagnóstico oncológico, mas também, muito importante, interferir naquele paciente que tem o diagnóstico oncológico e chega melhor alimentado para a gente, chega melhor nutrido para a gente. Esse paciente ele também vai melhor. É outra grande questão. Se você tem hábitos de vida saudáveis e mesmo assim você tem o diagnóstico oncológico, porque o paciente que é saudável ele também pode ter, obviamente que a probabilidade de ter um diagnóstico de câncer é maior em quem não tem hábitos saudáveis. Mas quem tem hábitos saudáveis também pode ter o diagnóstico oncológico. Mas esse paciente, ele larga na frente, porque ele chega com um tratamento oncológico com o corpo totalmente saudável, para aguentar cirurgia de maior porte, tratamento de radioterapia, de quimioterapia, de maior toxicidade, por exemplo. Diferente daquele paciente que chega muito ruim para a gente, chega muito gasto para a gente, chega muito rodado para a gente, mas o diagnóstico oncológico, a probabilidade desse paciente ter um desfecho pior, é uma probabilidade maior. Nesse cenário, pensem na alimentação, hábitos de vida, exercício, saúde mental, como uma caixinha que você está fazendo, que você vai evitar o diagnóstico oncológico, e caso você venha a ter esse diagnóstico oncológico, você chega muito mais forte para o seu tratamento. Doutor, agora uma curiosidade, né? A gente falou aí 704 mil casos de câncer. Esse número também inclui câncer em criança? Normalmente esses dados eles trabalham com os tumores de adultos, né? Os tumores de crianças eles acabam tendo uma outra incidência porque são tumores de diagnósticos diferentes que afetam outra faixa etária. Criança, a gente está falando aí como evitar nos adultos. Criança é então um outro tipo de tratamento, um outro tipo de diagnóstico, é um outro cuidado, então? Seria um caso à parte, então? Isso, perfeito. É um outro cuidado e é um cuidado que eu acabo vivendo em casa. A minha esposa ela é cirurgiã pediátrica, ela é cirurgiã oncológica. Então, o nosso dia a dia hoje é cuidar do paciente com câncer, seja do paciente adulto, que no caso é a minha especialidade, seja do doente pediátrico. Eles têm outros tipos de tumores, com outros tipos de tratamento. E, obviamente, que se vocês quiserem, for objetivo, a gente pode trazer aqui a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica,
para também fazer um bate-papo ao vivo com vocês. Posso mandar minha esposa, que também acredito que ela não vai negar esse pedido, para conversar sobre a oncologia pediátrica, né? A oncologia nas crianças. Tá aí, então, o próximo Saúde é Vida, então, vai ser oncologia pediátrica, porque esse é um outro assunto que surgiu aqui, uma curiosidade, né, que eu acredito que muita gente em casa também está se perguntando, né, como que é o tratamento nas crianças, até nos adolescentes, né, é uma outra parte, então, que a gente vai trazer aqui também ao vivo no Saúde é Vida. Doutor Marcos, eu vou aproveitar a sua presença aqui, a gente citou que tem alguns tipos de câncer, né, que são mais comuns. O senhor falou aí, deu muito exemplo do câncer de intestino. Vamos detalhar um pouquinho mais esse câncer? O senhor falou, deu alguns sintomas, né? É o sangramento nas fezes, o emagrecimento. Tem mais alguns? O que a pessoa tem que ficar atenta? Esse é aquele tipo de câncer que já começa o sintoma a aparecer rapidamente ou não? Quando a gente fala em câncer, já vou aproveitar, de intestino ou dos outros, né? A evolução é lentamente ou é muito rápido? Perfeito. Falando sobre a evolução, primeiramente do diagnóstico oncológico, vai depender muito daquele tipo de tumor que você veio a ter o diagnóstico. Tem tumores, por exemplo, que nós sabemos que eles são mais rapidamente progressivos e que muitas vezes eles aparecem um dia e daqui a 3, 4 meses esses pacientes eles já têm metástase, por exemplo. Obviamente que nós temos outros tumores que eles são menos agressivos e que muitas vezes eles demoram anos até crescerem, aparecerem ou apresentarem algum sintoma. Não é uma receita de bolo, a gente não precisa ter medo, ficar assustado, meu Deus, eu tenho diagnóstico oncológico, eu vou durar 6 meses. Depende, turma, depende. Cada caso é um caso. O mais importante de tudo, após o diagnóstico oncológico, é você procurar um especialista. É você procurar um médico especialista em oncologia. E nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Radioterapia, nossos parceiros que fazem cuidado do paciente oncológico. A primeira coisa é procurar um especialista que ele tenha empatia, cuidado, amor, carinho, compreensão e que vá conversar com você sobre o seu diagnóstico, sobre as suas opções de tratamento e sobre prognóstico de doença, para que exista uma programação de tratamento. O diagnóstico oncológico ele é um diagnóstico social, ele envolve não só o paciente, ele envolve paciente e familiares. Esse é o primeiro ponto. A agressividade depende do tipo de doença, do tipo de órgão que é acometido. Procure um especialista, ele vai poder conversar especificamente sobre o seu caso. Voltando, essa foi a segunda pergunta. Voltando para a primeira pergunta, falar sobre câncer de intestino. Tirando o tumor de pele não melanoma, ele é o segundo tumor mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. 60% de mortalidade nós podemos diminuir com o exame de rastreamento e nós podemos diminuir a incidência do câncer de intestino em até 90% dos casos. O ideal é que a gente tenha aquele paciente sem sintomas, ok? O paciente hoje, via de regra, fez 50 anos e atualmente já se fala em 45 anos, não tem sintoma, tem que fazer uma coluna. Nós sabemos que os exames de rastreamento, mais uma vez, são para pacientes sem sintomas, que chegam para aqueles famosos exames de rotina. A partir de 45, 50 anos, tem que fazer uma coluna. Uma outra opção é fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, onde você, dependendo da técnica utilizada, ou você leva o exame de fezes, ou você tem um bastãozinho que você mesmo faz o exame, você entrega no laboratório, e essa pesquisa de sangue oculto nas fezes, se ela vier positiva, é sinal de que você tem um sangramento não perceptível, um sangramento oculto. Por quê? Porque aquele sangramento vivo que você enxerga já não é um paciente sem sintoma. A gente já passa para aquela colonoscopia provavelmente para diagnóstico. Nós temos que optar para aquele paciente assintomático, 45, 50 anos que não sente nada. Colonoscopia é a primeira opção, mas a pesquisa de sangue oculto nas fezes, feita
todo ano ou a cada 2 anos também é uma opção interessante. Se esse exame vier positivo, o paciente precisa de uma colonoscopia. O paciente não está mais assintomático. O paciente ele tem sintomas, que foi a sua pergunta. Que sintomas, doutor Marcos Adriano Jota, eu preciso me preocupar? Sangramento nas fezes. E quando eu falo em sangramento, nós precisamos entender que hemorroida, doença hemorroidária, é a doença mais comum que causa sangramento para evacuar. Mas nem todo sangramento para evacuar é hemorroida, ok? Entendam isso tem que ficar muito claro. Na nossa prática clínica diária, a gente cansa de ver paciente que está há 5 anos sangrando, nunca fez uma sangrando por baixo, nunca fez uma colono, e está há 5 anos fazendo tratamento para hemorroida. E você chega, é um tumor de intestino. Então, Nem todo sangramento é câncer de intestino, mas um sangramento para evacuar pode ser câncer de intestino. Então, se você tem mais de 45, 50 anos, tem sangramento para evacuar, mesmo aquele sangramento que só o papel fica sujo na hora da higiene, se você nunca fez uma colono, você precisa fazer uma colono. Fora o sangramento, que é o sintoma mais comum, se você tem dificuldade para evacuar, mas não aquela dificuldade que já vem. A gente tem muitos pacientes que têm constipação intestinal desde os 20, 30 anos, aquela dificuldade para evacuar que você não tinha e você passou a ter. Ou você alterna diarreia com dificuldade para evacuar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, bastante evacuação diarreica. 5 dias sem evacuar, também precisa ficar de olho. Se você tem dificuldade para evacuar, a barriga fica muito inchada, também tem que ficar de olho. Se você emagreceu muito, sem fazer nenhuma dieta, sem fazer exercício físico, você está no seu dia a dia, você começa a perceber o seu cinto que você usa no cotidiano ter que apertar mais um buraquinho. Você pega aquela sua calça que ficava apertada, começa a ficar frouxa. Suas camisas começam a sobrar no corpo. Você não está fazendo dieta, está comendo normal. Isso pode ser o diagnóstico oncológico. Dor abdominal, muita dor na barriga, aquela dor que não passa, uma dor incólica, que você já foi, voltou do pronto-socorro. Isso pode ser câncer de intestino. Esse é o cenário daquele paciente que tem sintoma. Mais uma vez, turma, o ideal é não chegar nos sintomas. O ideal é aquele paciente que não sente nada, chegou nos 45, 50 anos, ele precisa fazer uma colono, que é a nossa primeira opção. Se não tiver acesso a essa colonoscopia, você pode fazer a pesquisa de sangue oculto. E não precisa de um especialista para pedir a colono. Qualquer médico generalista, assistência primária à saúde, ginecologista, urologista, ortopedista, ele pode pedir a colonoscopia para você. Doutor, a gente está falando aí de câncer de intestino, mas o senhor falou de um sintoma do emagrecimento. Quando a pessoa emagrece, esse sintoma, ele é característico de todos os tipos de câncer? Excelente pergunta. Normalmente o emagrecimento a gente encontra naqueles tumores que consomem um pouco mais. Então, os tumores do trato digestivo, por exemplo, estômago, intestino, pâncreas, fígado, são tumores que cursam com mais emagrecimento. Você tem, por exemplo, os tumores ginecológicos, tumores de útero, colo do útero, esses tumores eles não causam tanto emagrecimento. Tumor de pulmão também ele pode causar emagrecimento. Tumor de ovário, que é um tumor também comum nos pacientes acima de 60 anos, ele causa aumento do volume abdominal, às vezes o paciente retém líquido e pode até ganhar peso. Lembrem que o que nós estamos falando é sobre um conjunto de sinais e sintomas. Obviamente que o emagrecimento não intencional, que é o termo que nós usamos, ele é um sinal muito grande de alarme, mas não necessariamente todo mundo que tem esse emagrecimento, esse paciente tem câncer, ok? Isso é um conjunto de sinais e sintomas onde nós utilizamos sinais, sintomas, idade, hábitos de vida, história familiar. Nós fazemos esse mix de informações para tentar chegar no diagnóstico oncológico. Muitas vezes você mudou de emprego, mudou de rotina, sei lá,
você parou, está estressado, burnout, chateado, você acaba emagrecendo por um quadro depressivo. Mas não pensem que é isso. Esse emagrecimento é um diagnóstico de exclusão. Você precisa procurar um especialista, um médico generalista, por exemplo, para fazer esse rastreamento com o diagnóstico, procurar um especialista ou, de cara, já procurar o seu médico especialista em oncologia para fazer essa busca ativa. E aí excluiu qualquer causa oncológica de emagrecimento, a gente vai para as outras causas de emagrecimento, não intencionais. Doutor, lembrar o pessoal de casa que o Saúde é Vida de hoje é ao vivo e a participação de todo mundo é sempre muito importante. Já pedi para colocar o número do nosso WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para cá. Doutor Marcos, toda vez que eu vou fazer uma pergunta para o senhor, eu falo câncer e o senhor responde tumor. Aí chegou uma pergunta aqui da Ruth do centro de Campinas e ela fala: todo tumor pode ser considerado câncer? Então explica pra gente se é sinônimo ou se tem diferença. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por estar nos assistindo e realmente compartilhando essas dúvidas, essas informações. Essa é aquela pergunta de milhões e que ela geralmente cursa no nosso dia a dia do consultório. Vamos lá. Quando nós falamos em câncer, todo câncer é um tumor maligno, ok? Então, falou em tumor maligno, falou em câncer. Quando a gente fala em tumor, nem todo tumor é maligno. Nós temos alguns casos de tumores benignos, que são tumores que não causam metástase e que podem, em algum momento, ter um tratamento muito parecido com os tumores malignos. Dessa forma, a gente tem tumores, ok? Depois de tumores, você tem os benignos, que são aqueles tumores que não são câncer, mas que podem ter um comportamento que precisa de cirurgia. E os tumores malignos, que são os diagnósticos oncológicos, é o câncer. Acaba que na linguagem do dia a dia, todo mundo chama câncer de tumor. Mas nós temos também os tumores benignos, que eles não são câncer. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, se não, manda outro WhatsApp aí que a gente complementa. Tá aí a resposta, então, para Ruth. E eu já vou aproveitar e fazer a pergunta da Franciele, que ela mora lá em Hortolândia e está acompanhando a gente pelas redes sociais. Ela faz a seguinte pergunta: doutor, todo mundo tem células cancerosas? Maravilha, Franciele. Muito obrigado pela pergunta, obrigado por estar nos assistindo. As células cancerosas ou células cancerígenas, acho que é melhor a gente usar esse termo, normalmente são fruto de uma multiplicação errônea do organismo. Alguma lesão tecidual, alguma sinalização intracelular que para de transformar aquela célula normal para o que ela nasceu para ser feita, ok? E ela acaba assumindo uma outra função de sinalização e aparece com um tumor. Teoricamente, nós não nascemos com células cancerígenas, tirando, enfim, um quadro de doenças raras, mas normalmente nós não nascemos com essas células cancerígenas. Ou nós temos uma predisposição genética para que em algum momento uma célula normal nossa vire câncer, ou o que eu falei bastante nesse nosso bate-papo, nós adquirimos hábitos externos de vida, alimentação, exercício, saúde mental, que vão fazer alguma sinalização para o nascimento e o crescimento de uma célula cancerígena. Doutor, quando se fala aí de genética, significa se meu pai, se minha avó teve, eu posso vir a ter? Isso, nós temos algumas síndromes genéticas, oncológicas, familiares, que estão associados com genes que passam de geração em geração, e algumas vezes a própria junção do pai com a mãe pode fazer com que o paciente, o bebê, o neném, a criança que nasce, o adulto, venha com uma nova alteração genética. Ou seja, pode vir tanto do pai e da mãe, alguma síndrome familiar, ou a junção e o nascimento com uma nova síndrome genética. Quem tem casos na família, então, precisa começar todo o diagnóstico, né, toda a prevenção de maneira antecipada e precoce? Dependendo do tipo de doença, sim. Nós sabemos, por exemplo, que o câncer coloretal
Eu falei da primeira coluna a partir de 45 anos, mas se você tem algum caso de um parente de primeiro grau que teve diagnóstico muito jovem, você precisa, por exemplo, fazer a primeira coluna 10 anos antes do caso mais jovem da família. A gente tem casos, por exemplo, de câncer de mama em mãe, que a filha precisa fazer o rastreamento para saber se tem aquela alteração e propor a retirada da mama como prevenção. Dessa forma, dependendo da história familiar que você tiver, o nosso rastreamento ele muda. Mais uma vez, é muito interessante que, tendo casos de câncer na família, principalmente mais de um parente de primeiro grau em pacientes jovens, que você procure aí sim um especialista para que ele faça a investigação de toda a sua família, entenda se vocês podem ter alguma síndrome hereditária familiar oncológica para iniciar o rastreamento de uma forma diferente do rastreamento da população convencional. Esses exames todos que nós conversamos aqui são trabalhados, são estudados para aquela população que tem um risco médio de ter câncer, excluindo aqueles pacientes que têm algum caso na família que possa considerar como sendo uma síndrome hereditária. Nem todo caso de câncer na família, mais uma vez, repetindo, nem todo caso de câncer na família ele está associado com hereditariedade. Pode ser só um achado incomum. Mas, obviamente, se você reunir mais de um caso, parente de primeiro grau, tumores parecidos, do mesmo tipo, em pacientes jovens, a gente precisa ligar esse alerta. Doutor, aproveitar que o senhor já deu exemplo aí, citou o câncer de mama e tem uma mulherada assistindo o nosso programa agora. Vamos comentar um pouquinho, então, sobre o câncer de mama, né? Ele tem sintomas também? Como que é a evolução desse tipo de câncer? Perfeito. O câncer de mama, não tem como falar sobre oncologia sem falar sobre o câncer de mama. Muitas vezes, nós esperamos o Outubro Rosa para falar sobre o câncer de mama, assim como a gente espera o Novembro Azul para falar sobre o câncer de próstata, mas é importante que esse tema seja abordado todos os meses, porque o tumor de mama não espera outubro para aparecer. Outubro é o mês de conscientização. Mamografia, para o diagnóstico daquelas pacientes que não têm nenhum nódulo palpável na mama, precisa fazer mamografia. A mamografia vai diagnosticar aquelas lesões que não são palpáveis, onde muitas vezes a cirurgia resolve o tratamento, você não precisa de mais nenhum tratamento complementar. Esse é o cenário ideal lá que a gente conversou sobre a prevenção primária, paciente sem sintoma. E, obviamente, que a gente estimula o autoexame sempre da mama. Em caso de você notar algum nódulo na mama, tem que procurar o médico. Se você notar uma assimetria entre as mamas muito grande, né? Uma mama maior que a outra, diferente da outra, tem que procurar o especialista. Alteração de textura na mama. Então, se tem uma mama com uma pele um pouco mais áspera, mais rugosa, mais dolorosa, você também precisa procurar o seu especialista. Isso faz parte do nosso pacote de autoexame que todo mundo tem que fazer, independente de ser homem ou mulher. A gente acaba falando muito do autoexame para a mulher, porque nós focamos no câncer de mama, que é o câncer mais comum na mulher, mas a gente tem, por exemplo, o câncer de pele, que muitas vezes o paciente vai observar uma lesão de pele e vai procurar um especialista, que é o tumor de pele não melanoma. A gente também tem um tumor de pele melanoma, que são as lesões mais escurecidas. Dessa forma, o autoexame é muito importante no câncer de mama, mas também serve para os outros tipos de doença. Doutor, o senhor falou aí, né, de algumas lesões na pele, algumas diferenças. No geral, a pessoa também precisa se conhecer o próprio corpo e ficar atenta a qualquer mancha, a qualquer ferida, até a qualquer sintoma diferente. Perfeito. É o autocuidado, todo mundo fala sobre isso, sobre o autocuidado, self-care. Nós precisamos nos conhecer o nosso corpo, olhar muitas vezes mais para a gente, mais para dentro do que para o próximo. Isso vale tanto para a nossa vida social, para a saúde mental, claro, mas também vale para os diagnósticos oncológicos. Você falou sobre o tumor de pele. Nós temos uma regra muito importante para o autoexame, para o autocuidado.
a gente chama de ABCDE ou ABCDE. Toda vez que você encontrar alguma pinta, alguma mancha que cresceu, que mudou de aspecto, ou que você não tinha visto, começou a perceber, você usa a regra do ABCDE. O A, ele chama de assimetria. Então, é aquela mancha que ela não é redondinha, que ela tem ponta, que ela é assimétrica. Junto do A vem o B, que são as bordas. Geralmente, lesões assimétricas têm bordas irregulares. O C é a cor, nós temos que observar a cor. Se ela tem uma cor só, isso não é um mau sinal. Agora, se há uma lesão que tem várias tonalidades, não tem uma coloração uniforme, pode ser um câncer de pele. A dimensão, lesões geralmente maiores que 6 milímetros, elas requerem atenção. Ou aquela lesão que ela era pequena e ela cresceu de tamanho. E aí eu trago o E, que é a evolução. É uma pinta que mudou de tamanho, mudou de cor, mudou de formato, cresceu muito rápido. Essa, na verdade, é a nossa regra para os tumores de pele. O ABCDE. Vamos recapitular? Assimetrias, bordas, cor, dimensão e evolução. E não demorar, né, para procurar um especialista. Perfeitamente. Doutor, a gente falou aí um pouquinho, né, sobre o câncer de intestino, a gente falou um pouquinho sobre o câncer de mama, o senhor chegou a comentar sobre o câncer de próstata, muito comum nos homens, né? Mas também chegou uma pergunta aqui do Marcos, do Jardim Proença, ele até pergunta quais são os sintomas, né? Câncer no pênis ou testículos vem crescendo, é preocupante isso para os homens? Marcos, meu xará, muito obrigado pela pergunta. É muito importante. O câncer de pênis, ele acaba não entrando na lista, por exemplo, dos 10 mais comuns no homem, mesmo que o câncer de colo de útero seja comum na mulher, e nós sabemos que o HPV ele é fator de risco também com o homem. Para falar sobre câncer de pênis, a gente traz aquilo que você também comentou, sobre o autocuidado, sobre o autoexame. O homem, ele também tem que se olhar. O homem, ele também precisa se examinar. E o câncer de pele, ele acaba tendo a evolução muito parecida com o tumor de pele, certo? Aquele ABCDE que eu falei. Então, apareceu alguma mancha diferente, cresceu algum caroço, mudou de aspecto, tem alguma lesão, você precisa procurar um especialista. O câncer de pênis, ele não é tão comum, mas ele acontece. E muitas vezes o diagnóstico chega para a gente em estadiamento avançado, em fases avançadas, porque o homem, mais do que a mulher, ele ainda tem pudor ou em se olhar, ou em procurar um médico para mostrar o seu órgão genital. Dessa forma, muita atenção para os sinais e sintomas, falando em câncer de pênis, mas também percam o pudor de se olhar primeiramente, de se examinar, pode pegar um espelho, olha, examina, mexe para o lado, mexe para o outro, e qualquer dúvida, procure um especialista. E lembrem, obviamente, de manter a higiene. Tem que lavar, não tem jeito. Sujeira, higiene não adequada, primeiro, é fator de risco, e segundo, como é que você pode olhar se não está limpo? Então, sobre câncer de pênis era isso, os principais pontos. Câncer de testículo, ficar de olho principalmente no tamanho, aquele testículo que aumentou de tamanho, aquele testículo que mudou de consistência, então o testículo que era um pouquinho mais mole, ficou mais pétreo, mais duro, ou a pele do testículo ficou também de um aspecto diferente. São sinais de alarme, onde você precisa procurar o especialista. Câncer de pênis e câncer de testículo, assim como, por exemplo, o câncer de pâncreas, não tem exames que a gente consiga diagnosticar o tumor precoce, como, por exemplo, tem a mamografia para o homem, a mamografia para a mulher, o exame de próstata para o homem, a colonoscopia. Dessa forma, normalmente, você nota alteração e procura o especialista. Dessa forma, isso depende muito do teu autocuidado, do quanto você te examina, te conhece e de quanto pudor você tem para te examinar
e para procurar um médico especialista, um profissional de saúde especialista para te ajudar. Doutor Marcos, eu vou voltar a te perguntar sobre prevenção. A gente falou um pouquinho sobre alimentação, né, durante a nossa conversa. Aí chegou uma pergunta aqui do Francisco, da cidade de Campinas. Ele faz a seguinte pergunta. Tem um amigo que disse que laureal sulfato de sódio, presente em cosméticos e produtos de higiene, é cancerígeno. É verdade isso? Já pegando esse gancho, tem produtos que podem causar câncer também, doutor? Sim, a gente sabe que sim. Podemos ter cosméticos que têm substâncias cancerígenas. Obviamente que se uma pesquisa, é muito difícil falar sobre especificamente o laureato, o sulfato de sódio, como um causador de câncer, e eu trago para vocês a desinformação, que muitas vezes é pior do que a ausência de informação. Obviamente que, se existissem pesquisas concretas de que o laureato sulfato de sódio realmente é cancerígeno, com certeza ele já não estaria presente na composição dos cosméticos, dos shampoos. Tomem cuidado com o que muito se fala por aí. Teoricamente, nós estamos num país sério, onde as pesquisas são feitas não só dentro do país, mas fora do país, e qualquer substância cancerígena que for comprovada, ela vai ser tirada de um produto. E, obviamente, nós sabemos que a exposição a certos agentes externos, eles podem aumentar a chance oncológica de doença, de tumores malignos, e é por isso que nós temos alguns tumores, eles são conhecidamente ocupacionais. Certas profissões, como quem trabalha, por exemplo, com amianto, com asbesto, tem maior chance de câncer de pulmão. Mas especificamente sobre o laureato sulfato de sódio, acredito que se ele ainda está presente em alguns cosméticos, é porque não existe nenhuma pesquisa profunda, verdadeira, que a gente possa realmente acreditar. E doutor, quando a gente fala aí de câncer, né? A pessoa, quando é diagnosticada, não tem como, acaba levando um susto, vem todo aquele medo, vem toda aquela tensão, aquela angústia. Mas quando é feito o diagnóstico precoce, tem as chances de cura, né? A gente vê na prática muita gente curada aí no dia a dia. Perfeito, tem chance de cura e tem muita chance de cura. Hoje nós sabemos que o diagnóstico precoce é a base para nós aumentarmos a chance de cura do nosso paciente. E nesse cenário, falando de tumores sólidos, que são os tumores que a gente conversou aqui, excluindo linfomas, leucemias, mielomas, falando de tumores sólidos, o diagnóstico precoce seria a base da cura, e junto com o diagnóstico precoce, tendo a base da cura, a gente traz e mostra para vocês a importância da cirurgia nesse cenário. Tumores sólidos diagnosticados precocemente, a grande maioria vai precisar de uma cirurgia oncológica de qualidade para poder buscar a cura. Mas eu também preciso falar para vocês que o câncer que não é diagnosticado precoce, ele também tem chance de cura, ok? Não pensem que quem porventura for diagnosticado com uma doença localmente avançada, com metástase, perdeu a chance de cura. Não. A gente trabalha na saúde como uma ciência de probabilidades, ok? Obviamente que o paciente que tem o diagnóstico precoce, ele tem maiores chances de cura, e ele vai lançar mão de uma cirurgia oncológica de qualidade como especialista para aumentar mais ainda a chance de cura. Por outro lado, aquele paciente que não tem o diagnóstico precoce, que tem uma doença localmente avançada ou com metástase, ele também tem chance de cura. Obviamente que ela é um pouco menor do que aquela doença precoce, mas ela ainda existe. O que eu tenho para dizer para vocês? Tenham sempre a esperança de que a doença de vocês tem cura. Procure um especialista, ele vai conversar com vocês sobre todas as opções de tratamento e nós, especialistas na área, vamos encontrar aquele melhor tratamento para você, lembrando que o nosso objetivo é a cura. Porém, hoje, com a evolução do tratamento oncológico, a gente acaba tratando o câncer como uma doença crônica, igual pressão alta e diabetes.
Vocês que estão aí nos escutando, vocês já viram alguém curar da pressão alta e do diabetes? Normalmente não. O que é que nós fazemos? Nós tomamos um remedinho, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, que faz insulina e você controla o diabetes. Hoje, levando em consideração aquelas doenças oncológicas localmente avançadas ou com metástase, a evolução do tratamento foi tão ampla que a gente considera hoje igual uma doença crônica como pressão alta e diabetes. Obviamente que são guardadas as devidas proporções. Nós não podemos lançar mão de tratamentos que vão prolongar mais e mais e mais e mais e mais do teu tempo de vida, tentando objetivar sempre a cura. Mais uma vez, seja doença precoce, como a cirurgia oncológica de qualidade, onde as chances de cura são muito grandes, seja uma doença localmente avançada ou metastática, ela também tem chance de cura. Nunca percam a esperança tendo um médico especialista do lado de vocês, e não só um médico, mas também uma equipe de saúde, uma equipe de cuidado, uma linha de cuidado que vai estar com vocês em todas as pontas do tratamento. 4 de fevereiro aí já é no sábado, é o Dia Mundial, né, para se falar sobre essa doença, diagnóstico precoce, prevenção, enfim, a gente já falou aqui, mas eu quero reforçar, pedir para o senhor falar novamente, né, as formas de prevenção, o que a gente precisa fazer aí desde cedo, doutor? Maravilha. 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, é um dia para conscientizar. Idealmente, no melhor cenário, hábitos de vida saudáveis, alimentação, exercício físico, evitar tabagismo, evitar bebida alcoólica e saúde mental. No segundo momento, em paralelo com esses hábitos de vida saudáveis, lembrar dos exames de prevenção, ter informação sobre sinais e sintomas, obviamente, mas lembrar daqueles pacientes que não têm sintoma, que têm fatores de risco, têm idade de risco, e precisam realizar os exames. Nós precisamos ter acesso a esses exames. Fazendo essa dobradinha, hábitos de vida saudáveis, com informação e acesso aos exames, isso não zera, obviamente, a chance de você ter câncer, mas diminui muito, muito, muito a probabilidade de você ter o diagnóstico de câncer, e tendo o diagnóstico de câncer, a gente pega essa doença no momento muito inicial, no momento muito precoce, onde nós temos a cirurgia oncológica de qualidade como uma pedra fundamental do tratamento, e nós aumentamos muito, muito, muito a chance de cura. Doutor, a gente começou falando aqui no programa, né, que o INCA divulgou essa semana essa estimativa, 704 mil novos casos por ano aqui no Brasil, isso até 2025. Será que em 2025 eu posso te convidar de novo e a gente vai divulgar esses dados, mas com números menores? Essa é a minha esperança diária, e é por isso que nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, estamos aqui com vocês hoje, e esse é um dos pilares do nosso cuidado, da nossa rotina. É trabalhar com prevenção, com diagnóstico precoce, e com certeza fica aqui a minha promessa, o convite já está aceito. 2025 a gente volta aqui e vai, se Deus quiser, falar sobre dados anuais de número de doença oncológica menores do que a gente está apresentando nesse triênio. Pode me chamar, pode chamar a sociedade, que nós estamos à disposição. Combinado, e para isso a gente depende de você aí de casa também, que está acompanhando o nosso programa, para procurar o médico, né, doutor? Fazer todos os exames, se cuidar sempre, aí desde pequenininho, já incentivar as crianças a alimentação saudável, atividade física, procurar um médico, enfim, se cuidar, né? Doutor Marcos Adriano Jota, ele é cirurgião oncológico e também diretor nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, parou tudo para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Eu quero agradecer aqui a sua participação e já vou deixar na nossa agenda aqui em 2025, às 3 horas da tarde, Saúde é Vida. Numa quinta-feira a gente vai combinar, hein, para trazer números menores aqui. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham um excelente resto de quinta-feira, uma excelente sexta-feira e um beijo
e um bom final de semana para vocês todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bom final de semana para o senhor também. E você que acompanhou a gente aí nessa tarde de quinta-feira, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que o Saúde é Vida está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Quer rever todo esse bate-papo com o Dr. Marcos? É muito fácil, é só entrar lá no nosso YouTube, que esse programa está lá disponível, e também pode pegar o link e compartilhar com quem quiser. A gente volta então reforçando, dia 4 de fevereiro, no sábado, é o Dia Mundial aí para se falar sobre o câncer, diagnóstico precoce, todo esse atendimento, todo esse cuidado referente a essa doença. Então, fica aí a dica, né? Fica toda a orientação, informação para você poder divulgar. Reforçando também que a sua participação aqui no Saúde é Vida e em toda a nossa programação é sempre muito importante. Eu vou pedir para colocar de novo o número do nosso WhatsApp, deixa ele anotado aí no seu celular. Quer que a gente fale sobre alguma doença, que traga um especialista aqui? É só mandar para cá que a nossa produção, a Débora Martins, vai atrás de um médico para tirar todas as dúvidas para você. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê ao longo da programação. Tchau!